Essa é a revisão do terceiro bimestre para o segundo ano. Então vamos lá, como é que eu fiz essa revisão? Eu fiz um levantamento das questões que foram erradas com maior frequência, né? Assim eu pude ter uma noção do que a turma, ou no caso são 3 turmas de segundo ano comigo, do que as 3 turmas estavam com maior dificuldade. Então essa revisão foi feita em cima das dificuldades apresentadas nesse levantamento. Então vamos lá, a primeira questão era sobre gordura subcutânea. Então aqui nós temos uma afirmação: a gordura subcutânea é o tipo de gordura que é armazenada entre os órgãos, permeando-os com a função de ser depósito de energia e proteção contra impactos. Então aqui eu trouxe 2 imagens para ilustrar para vocês. Está passando um caminhão na frente da minha casa. Eu trouxe 2 imagens para ilustrar para vocês a diferença da gordura visceral e da gordura subcutânea. Então vamos lá, a gordura subcutânea, que é o tópico desse item, ela é armazenada entre a pele e a camada muscular, tá bom? Já a gordura visceral, ela é armazenada abaixo da camada muscular entre os órgãos. Então a gordura visceral fica entre os órgãos, permeando-os e tem como função também ser depósito de energia e proteção contra impactos. Então, o que acontece nessa questão aqui é que o termo correto aqui seria a gordura visceral, a gordura que está entre as vísceras, tá? Então, vamos lá. E aqui tem mais uma informação, só para lembrar para vocês, que a adiposidade, ou seja, o acúmulo de gordura visceral, é mais patogênica, ou seja, causa mais danos à saúde do que a adiposidade, ou seja, a gordura do tecido subcutâneo. Então, a resposta desse item é que o item está errado. Então, aqui vocês podem ver nessa imagem a gordura visceral entre os órgãos. E aqui a gordura subcutânea entre a pele e a camada muscular, tá? Então, o tipo mais perigoso é a gordura visceral. Então, agora nós vamos passar para resistência à insulina. A questão é: a resistência à insulina, a insulina, que é um hormônio produzido no fígado, pode aumentar a glicemia e, a longo prazo, o risco de acometimento de doenças cardiovasculares. Será que é isso mesmo, galera? Então vamos lá. A resistência à insulina pode aumentar a glicemia a longo prazo e o risco de acometimento de doenças cardiovasculares, correto. Mas a insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas. Essa parte aqui que está falando fígado está errada. Então vamos ao comentário que eu coloquei aqui para vocês. A resistência insulínica acontece quando a insulina não consegue fazer com que a glicose, ou seja, o açúcar, entre na célula para que seja usada como fonte de energia. A glicemia da corrente sanguínea aumenta, ou seja, se ela não consegue entrar na célula, ela fica circulando na corrente sanguínea. Então, vai aumentar a quantidade de açúcar, glicemia na corrente sanguínea. Essa glicemia não utilizada é transformada em gordura armazenada no tecido adiposo, ou seja, vira gordura armazenada. Com o aumento do tecido adiposo, ou seja, da gordura armazenada, o risco de acometimento de doenças cardiovasculares aumenta. Lembrando a questão, a resistência à insulina, um hormônio produzido no fígado, questão, tá? Pode aumentar a glicemia e, a longo prazo, o risco de acometimento de doenças cardiovasculares. Então, vamos ao comentário. Aumento da insulina leva ao aumento do tecido adiposo, ou seja, gordura armazenada. O aumento do tecido adiposo leva ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que se não fosse essa parte aqui, hormônio produzido no fígado, estaria um item correto. Mas esse item está errado porque a insulina, na verdade, é produzida no pâncreas. Então vamos lá, próxima questão fala sobre biotipo. Questão: o biotipo é influenciado pela alimentação e pelo estilo de vida, sendo a genética, nesse caso, um fator
irrelevante, ou seja, que não tem relevância, que não tem importância, que não vai influir no resultado, não vai influir no que é o biotipo, na apresentação do biotipo. Será? Comentário. O biotipo é uma manifestação das características genéticas de um indivíduo. Vocês já estudaram lá em genética quando fala genótipo e fenótipo? Que o fenótipo ele é uma representação do genótipo. Então, tem lá no seu DNA codificado como você vai ser. E o seu biotipo também está codificado lá. Então, assim como herdamos características como a cor dos cabelos, também herdamos o biotipo de nossas famílias. Ou seja, na minha família, o biotipo predominante é um biotipo que vai favorecer ao ganho de gordura, né? E aí eu controlo a minha alimentação, eu controlo, faço atividade física para que isso não seja o fator determinante. Então, o biotipo é importante? É imprescindível, mas a alimentação e o estilo de vida podem influenciar, mas a gente não pode falar que a genética é um fator irrelevante, tá? Porque o biotipo ele vai partir do fator genético. Então, a gente tem uma continuação aqui, biotipo 2. Então, continuando o comentário. Porém, não necessariamente por ter uma família acima do peso, por exemplo, todos os indivíduos daquela família necessariamente terão excesso de peso. A alimentação e atividade física podem auxiliar no controle do peso, na quantidade de massa magra e na saúde do indivíduo. O fator genético, portanto, é fundamental na construção do biotipo. Então, este item está errado, porque ele fala que a genética não é um fator importante na construção do biotipo. E a última questão é sobre dinâmica de equipe tática. A questão é: excesso de confiança nas próprias habilidades não é algo que interfira na execução de uma boa tática, será? Comentário: na maior parte das vezes, o excesso de confiança de um indivíduo coloca em risco a boa execução da tática. Isso acontece porque o indivíduo acredita que só ele possui boas habilidades e não confia nas habilidades dos companheiros de equipe. Gente, lembra do exemplo da condução de bola que eu dei para vocês na aula, né? Correspondente a essa questão? Que a pessoa pega a bola, ela vai carregando a bola do campo de defesa para o campo de ataque sem passar a bola para ninguém. Isso é uma tática arriscada, porque para você fazer o avanço com a bola, o deslocamento com a bola, a melhor tática geralmente é o passe, passes curtos e rápidos. Então a equipe tem que ter uma boa tática, uma boa distribuição na quadra. Só que sempre tem, né, algum indivíduo que ele acha que as habilidades dele são melhores do que as dos colegas e não passa a bola. E muitas vezes isso acaba resultando na perda da posse de bola para o time adversário. A melhor estratégia para deslocamento da bola geralmente é o passe, pois dificulta as roubadas de bola pelo time adversário, ou seja, essa resposta está errada. E agora vamos falar da prova de recuperação, né? Isso aqui foi uma revisão, né, das principais dúvidas aí do segundo ano. Então, eu gostaria que vocês estudassem mais um pouco antes de fazer a prova de recuperação, porque essas dúvidas foram gerais, né? E se precisar de mim, se precisar de tirar alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá bom, pessoal? Então, espero que todos tenham uma boa prova de recuperação. Bons estudos!